Mais um vídeo para o nosso canal, seja muito bem-vindo mais uma vez. Estamos continuando aqui um novo estilo de vídeo que nós postamos aqui e para te ajudar a interpretar melhor as escrituras. Estamos usando alguns textos base do Evangelho de Marcos, textos simples, gostosos de ler, de fácil aplicação, tanto na sua vida como nas suas mensagens. E eu gostaria muito que, se você assistir esse vídeo até o final, coloque no comentário algo que nós possamos melhorar, algo que você gostou, se você gostou da aplicação, se você achou difícil, achou fácil, nos ajude a melhorar. Amém? O texto que nós vamos usar hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Vou colocar aqui 3 aplicações simples dessa passagem que é muito conhecida. É a primeira multiplicação dos pães e peixes que Jesus realizou. Então, uma passagem gostosa, e acompanhe comigo o texto, vou falando os versículos aqui, vamos fazer 2 aplicações nos versículos principais aqui que eu entendi nesse texto. Uma aplicação para a nossa vida, nós que queremos desenvolver mais o ministério da palavra, na pregação do evangelho, e a outra aplicação para você colocar nas suas mensagens. Então esse vídeo é para pessoas que estão começando a pregar, ou já pregam, e que esse conteúdo possa te ajudar. Amém? Onde nós podemos começar interpretando esse texto? No versículo 31, que diz assim, né? Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. 32. Então eles se afastaram do barco para um lugar deserto. 33. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Nós vemos aqui no 31 ao 33 uma grande multidão. A multidão que já estava ali com Jesus, depois que os apóstolos voltaram e começaram a contar para eles. E eles não tiveram tempo nem de comer, onde Jesus falou, não, vamos sair um pouquinho, se afastar para vocês descansarem. E a segunda multidão, no versículo 33, quando todas as pessoas das cidades vizinhas, né, viram que Jesus estava se afastando e correram a pé, deram a volta no lago ali e chegaram antes deles. O que isso nós podemos aplicar para nossas vidas? 2 aplicações aqui para nós, né? Tamanha é a necessidade de pessoas que estão precisando do Senhor, que estão precisando de um ensinamento, de uma palavra, que estão precisando de pessoas que anunciem o Evangelho, que preguem a palavra, que expliquem, que anunciem mais do Senhor Jesus. A necessidade das pessoas é muito grande. As pessoas vivem suas vidas, as pessoas vivem nos seus mundos, mas dentro do coração delas há uma necessidade que somente o Senhor Jesus pode preencher. A segunda aplicação que nós podemos colocar é, existem multidões com grande necessidade de Jesus correndo atrás. Alguns são curiosos, outros precisam realmente de um milagre, mas todas essas pessoas, e assim como você, né, a pessoa que está te ouvindo, ela tem uma grande necessidade e só Jesus pode preencher. É normal as pessoas precisarem de Jesus. Ele estava aqui na terra, as pessoas corriam atrás dele, algumas nem sabiam o que precisavam, mas queriam conhecê-lo. E existem pessoas que às vezes não sabem o que precisam, mas elas precisam conhecer Jesus. No versículo 34, para mim está a chave desse texto, que é, quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Esse para mim é a chave do texto, porque é o que mais falou no meu coração. A aplicação aqui é muito simples, né? Para nós que vamos pregar, que vamos anunciar, se o Senhor teve compaixão, nós também precisamos ter compaixão. O texto de Colossenses 3,12 diz assim, portanto, como filhos de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e temperança. Então, nós precisamos ter profunda compaixão. O que é profunda compaixão? Por quem eu tenho? Pelas almas que estão perdidas. A compaixão é essa ação, esse sentimento que nós temos induzidos pelo Espírito Santo pelas almas que estão perdidas. Então, quando você tem compaixão, ou como a palavra nos ensina, profunda compaixão, é por almas. Quando você tem profunda compaixão, você anuncia o Senhor, você fala do Senhor, porque você vê que aquela pessoa precisa de um pastor. E como podemos aplicar isso dentro da nossa pregação? Jesus é a pessoa, Jesus é o Senhor, é o Deus, é o pastor, que olha para as pessoas com compaixão, com profunda compaixão. Jesus conhece a necessidade, ele olha para as pessoas como ovelhas,
porque ele sabe que elas precisam de um pastor, ele vê as pessoas como ovelhas, porque elas precisam de cuidado, elas precisam ser guiadas, elas precisam ser conduzidas, elas precisam de um rebanho, elas precisam de um aprisco. Então o Senhor Jesus conhece você como ovelha, ele quer cuidar de você, ele sabe de tudo que você precisa. Você é uma ovelha para ele, é um filho para ele, e um filho e uma ovelha eles precisam de cuidados de um bom pastor, e Jesus é esse bom pastor. Jesus quer ser o pastor da sua vida, Jesus quer ser o pastor dos seus sonhos, Jesus quer cuidar de você, Jesus quer colocar você dentro do seu aprisco. Quantas coisas nós podemos aplicar dentro dessa chave, desse contexto, né? Você pode desenvolver a sua pregação toda só em cima desse versículo 34, que tem muita coisa para falar do pastor. Podemos citar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A palavra fala aqui no versículo 39 que fizesse todo o povo se assentar na grama verde, ele multiplicou os pães. O Salmo 23 fala, né? Deitar-me faz em verdes pastos. Olha aí que lindo. Como nós podemos aplicar muito esse texto na parte do pastor. Para encerrar aqui o nosso vídeo, no versículo 41, nós vemos Jesus tomando os 5 pães, os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Como nós podemos aplicar isso? Primeiro para nós, né? É o Senhor quem tem o alimento verdadeiro, é Jesus. Não somos nós os seus discípulos, não somos nós os que pregamos, os que evangelizamos. A glória não está conosco, a glória não está comigo que estou fazendo esse vídeo. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de um alimento verdadeiro. Esse é o alimento verdadeiro, a palavra do Senhor é o alimento verdadeiro. Eu não tenho nada por mim mesmo. Antes da multiplicação, o Evangelho de João, capítulo 6, relata bem isso, né? Ele fala, dê vocês o que comer, e os discípulos respondem que não tem nada. Então André traz um menino e ele fala, esse menino tem 5 pães e 2 peixes. Eles não tinham nada. Para alimentar toda aquela multidão seria necessário 200 denários. Mas Jesus estava falando não apenas de um alimento naquele momento, mas ele estava falando também de um alimento espiritual que só ele tinha para dar. Então nós não temos nada de nós mesmos. Nós alimentamos o rebanho do Senhor com o alimento que vem do céu, que é a palavra do Senhor, com o alimento verdadeiro. E como podemos aplicar isso na nossa pregação? Jesus conhece a sua real necessidade. Jesus conhecia a necessidade deles. Eles estavam cansados, a multidão havia andado, havia corrido atrás dele, já era tarde, o dia inteiro ali ouvindo seus ensinamentos, pessoas sendo curadas, demônios sendo expulsos, um cansaço ali. Havia 5.000 homens tirando mulheres e crianças. Marcos não fala tirando mulheres e crianças, mas no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no finalzinho do versículo você vai ver Mateus já falando, 5.000 homens tirando mulheres e crianças. Então Jesus conhece a sua necessidade. Jesus sabe o que você precisa. Você precisa de um alimento, de um pão que você não tem hoje. A real necessidade, a multidão, as pessoas correm atrás, muitas vezes de oba-oba, de festa. Ai, Jesus, ser cristão é legal. Mas só o Senhor sabe a real necessidade que elas precisam para os seus corações. Muitas vezes nem nós sabemos o que precisamos, mas Jesus conhece. Ele é o alimento verdadeiro, ele é o pão da vida. E podemos ainda continuar aplicando que Jesus não tem só o alimento terreno para saciar sua necessidade pontual. Jesus tem um alimento e ele tem algo para saciar uma necessidade eterna para a sua vida, que é a salvação. O verdadeiro alimento de Jesus vai saciar a sua vida para sempre, eternamente. Olha que aplicação maravilhosa, que texto simples, gostoso de entender, e eu espero que realmente o Senhor possa abrir mais os seus olhos. Ainda muita coisa nesse texto que não falei aqui, justamente para você ir dobrar os seus joelhos, orar, buscar mais ao Senhor, e o Senhor te dá as revelações, a interpretação do texto, de uma palavra que alimente não somente a sua vida, mas também a vida dessas multidões que Deus vai colocar na sua vida. Que o Senhor te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo. Não esqueça de comentar aqui para nos ajudar. Paz do Senhor.